E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam bem-vindos ao Releitura Nerd. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu queria comentar um pouco sobre as notícias do PlayStation 5. Algumas coisas que eu vi na internet, eu tô aqui com o site do Adrenaline aberto, ou da Adrenaline aberto, sei lá como é que você chama. Mas são coisas que eu vi e eu queria comentar, assim, me chamou bastante atenção. E são interessantes para os consoles e também é interessante para nós, né, PC gamers, né, as pessoas que jogam em computadores, porque são tecnologias muito interessantes que eu vi e eu gostaria de comentar. Então assim, toca aí a vinheta, velho, bora lá falar sobre o PlayStation 5. Bem, galera, é importante lembrar que tudo isso que eu tô falando aqui tá na matéria da Adrenaline, né, que você pode olhar aí na descrição do vídeo, tem um link lá, até recomendo que você leia a matéria e tire suas próprias conclusões, porque, né, tipo, minha opinião não é melhor do que a de ninguém. Mas bora lá, ó. Aqui fala que a Sony, enfim, divulgou, né, o PlayStation 5 e que o Mark Cerny falou algumas coisas interessantes sobre o PlayStation 5. Lembrando que aqui na matéria fala que eles testaram algumas coisas no Dev Kit. Dev Kit, pra quem não sabe, é o kit de desenvolvimento do videogame, beleza? Então assim, geralmente o Dev Kit é muito mais poderoso do que o videogame em si, até porque as pessoas precisam, né, de mais poder para programar os jogos. Eu vejo muita gente falando, pô, o PlayStation 5 vai ser 8K, vai ter suporte 8K. Galera, pega leve nisso aí, porque assim, é a Sony, né, velho? Quem conhece a Sony de velhos carnavais aí, de outros carnavais, sabe que na verdade eles costumam exagerar um pouquinho, né, quando eles vão falar do videogame. Por exemplo, até hoje eu estou esperando 4K 120 FPS no PlayStation 3 que eles anunciaram. Mas assim, as coisas que eu achei interessante, né? Primeiro, o PlayStation 5 vai ter retrocompatibilidade. Caraca, finalmente, Sony. Eu tava comentando hoje com uns amigos meus que a Sony não, tipo assim, não colocava retrocompatibilidade porque pra ela era muito, assim, muito bom vender jogo remaster, né? Basicamente eles estavam vendendo um monte de jogo remaster e eu acho engraçado que a galera tava defendendo isso, tipo, eu não gosto de retrocompatibilidade porque eu não comprei um videogame pra jogar jogo antigo. Ah, faça-me o favor, né, velho? Tu vai defender a Sony numa coisa dessa? A Sony falava, ninguém compra o Play 4 pra jogar jogo de Play 3, nem de Play 2, mas remaster tu tava vendendo, né, malandrinha? Então assim, lógico, toda empresa visa lucro, eu entendo isso perfeitamente, lógico, mas pô, você como consumidor defender o lucro da empresa acima do seu próprio lucro, convenhamos que é meio idiota, não acha não? Então assim, ainda bem que a Sony voltou atrás e o PlayStation 5 vai ter retrocompatibilidade, lembrando que isso é só... Ele só falou retrocompatibilidade com o PlayStation 4, tá? Não falou sobre o PlayStation 3, o 2 e por aí vai. Mas assim, eu acho meio difícil ter com o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 era uma bosta pra programar por causa daquele Cell, né, processador Cell. Se tiver, velho, retrocompatibilidade com o PlayStation 3, com 2, com 1, cara, excelente, muito bom, né? Mas eu acho que não, até porque só anunciou o PlayStation 4. A segunda coisa que eles falaram, que é impressionante, é que o PlayStation 5 vai ter suporte ao Ray Tracing, né? Pra quem não sabe, o Ray Tracing é essa tecnologia que vem nas placas da Nvidia, né? Que são as placas GeForce RTX. Não que para ter Ray Tracing você precisa ter esses núcleos RT que a Nvidia fala, e nem que é uma tecnologia da Nvidia. Ray Tracing é uma tecnologia antiga que basicamente faz um cálculo mais preciso de como a luz reage no ambiente, né? Tipo, como é que reflete a luz no ambiente, como é que é o reflexo, as sombras. Ele calcula em tempo real a luz agindo em várias superfícies do ambiente. A Nvidia, né, falou que para calcular o Ray Tracing tinha que ter as placas RTX e tal, porque precisa do RT Cores e assim vai. Mas a gente sabe que isso é uma conversinha da Nvidia para vender mais placas de vídeo, né? Todo mundo sabe isso. E foi provado isso porque na série GTX, né, na série 10, a Nvidia liberou através de drivers. Inclusive a Crytek testou a CryEngine com Ray Tracing em placas da AMD. E foi isso inclusive que fez
a Nvidia liberar o Ray Tracing nas placas GTX. E assim, sendo bem sincero, eu acho que isso é um recurso assim muito desperdiçado, tá? Porque é muito pesado. E assim, a diferença não é brutal, nossa, que diferença incrível. É legal, mas muitas vezes o Ray Tracing é mal usado, né? Tipo, os caras querem fazer, nossa, olha só como é bem feito. Aí, por exemplo, no Battlefield 5, o chão, durante a guerra, durante o tiroteio, explodindo bomba, explodindo caralho acontecendo, o chão, assim, igual um espelho, saca? Tipo, porra. A gente sabe que isso é só pra vender placa, né? Mas, enfim, é um recurso pesado, é um recurso que provavelmente no futuro vai ser muito bem usado. E o PlayStation 5 vai ter suporte. Lembrando que ter suporte e todos os jogos terem Ray Tracing são coisas diferentes, tá? Muito provavelmente pouquíssimos jogos vão ter Ray Tracing, ou se tiverem Ray Tracing vai ser em pontos, né, bem específicos. Que eu acho, nesse ponto aí, nesse caso, eu acho que estão com toda a razão de ser assim, né? Faz todo sentido ser assim, porque o Ray Tracing é uma coisa pesada e muitas vezes não afeta tanto a cena. Mas que bom que o PlayStation 5 vai ter suporte, apesar de que eu acho que ter Ray Tracing vai, tipo assim, deixar tudo mais pesado e tal, não vale muito a pena. Mas assim, é uma característica muito interessante, assim, principalmente para mostrar, né, para os fanboys da Nvidia e da vida, que placas da AMD rodam Ray Tracing também, muito bem, né? Agora sim, uma parte polêmica que eu vi é falando que o PlayStation 5 vai ter suporte a 8K. 8K nativo ainda, mas, cara, o que é suporte a 8K? O que significa ter o suporte? Significa que o videogame é preparado para enviar imagens em 8K. Os jogos vão rodar em 8K? Provavelmente não, né? Por quê? Porque é muito pesado. Primeiro, 4K já é pesado pra caramba, né? E assim, eles já dizem que o interesse da Sony é que os jogos rodem todos em 4K 60 FPS. Eu acredito nisso? Lógico que não, tá? Eu acho até que o 4K vai ser sempre, assim, ou alcançado ou vai ficar muito próximo. Mas 60 FPS é muito difícil, tá? Eu acredito, assim, que apesar do Play ser, lógico, um computador dedicado para jogos e assim, nos consoles eles fazem milagres com a potência que eles têm disponível. Eu acho que 4K 60 FPS em todos os jogos é um sonho, assim, bem distante, tá? A maioria dos jogos, a maioria, deve rodar em 4K 30 FPS, porque chama muito mais atenção gráficos top, né, rodando em 4K 30 FPS, cravado, lógico, né, assim, bem estável, do que um jogo com gráficos medianos rodando a 60 FPS. E eu creio muito que a Sony, né, as outras empresas vão priorizar, lógico, gráficos melhores, né, até porque chamam muito mais atenção, vende mais, é melhor fazer o marketing, enfim. 4K 60 FPS, acho difícil, porque isso é difícil hoje com as placas tops de PC, né? E eu acredito que o PlayStation 5, até por ter um preço assim limitado, ele não vai ter muita vantagem com relação às placas de PC, né? É claro, o PlayStation 5 vai ser lançado, sei lá, em 2020, final de 2020, mas mesmo assim, né? Tipo, o preço do videogame tem um teto que a Sony não pode passar sob o risco de não vender o videogame. Então, vamos supor que seja um videogame aí com uma placa AMD de, sei lá, 12 teraflops. Vamos botar 12 teraflops, né? O dobro aí do Xbox One X. Ainda assim, sendo 12 teraflops, eu acho muito difícil segurar 4K 60 FPS em todos os jogos. Piorou 8K, né? Claro, menu, vídeo do YouTube, filme, essas coisas vão rodar em 8K. Agora, 8K em jogos, cara, esquece. O que é mais provável é que 8K seja o preço aqui no Brasil, né? 8K de reais, 8 mil reais. Então assim, já vai se preparando aí para juntar o dinheiro a partir de agora para você comprar o seu Play 5, porque com certeza vai ser muito caro. Uma outra coisa que eles falaram é que o PlayStation 5 vai vir já com SSD e com uma nova tecnologia de SSD. Eles mostraram lá, falaram, tipo, o Mark Cerny mostrou uma demonstração do jogo do Homem-Aranha, né, que no PlayStation 4, normal, se você
for fazer o Fast Travel, né, que é aquela viagem rápida que você escolhe de um ponto da cidade para ir para o outro rápido, sem você ter que andar, demora 15 segundos. Demorava 15 segundos de um ponto até o outro. Isso no PlayStation 4 comum, ou no PlayStation 4 Pro. Deixa eu ver se foi no Pro ou foi no comum. Foi no Pro. Aí eles testaram essa mesma coisa no Dev Kit, ó, Dev Kit do PlayStation 5. Isso demorou 0,8 segundos. Então assim, primeiro, o jogo é instalado no SSD e o SSD parece que vai ter uma tecnologia nova já da AMD, que é show de bola, caramba, finalmente, né? Porque as gerações avançam e o load continua, né, gigante, na verdade, está piorando, né? Por exemplo, o load do GTA V, o load do The Witcher 3, do Mass Effect, são loads gigantes e finalmente pensaram nisso. E pô, que bom que vai ter o SSD com essa tecnologia nova. Inclusive parece que vai ser baseado já no PCI Express 4, uma tecnologia que nem existe no PC, já vai ter no PlayStation 5. Quer dizer, não existe hoje no PC, vai que daqui pro final de 2020 tenham placas-mães já com PCI Express 4. Não sei. Mas eu achei isso muito bom, velho. Cara, finalmente pensaram nisso. Até porque isso acelera os jogos, né? Jogos que rodam em streaming, não no streaming de vídeo, mas que tem que carregar a cidade, por exemplo, o GTA, rodando no SSD fica muito melhor. Quem jogou no PC o Watch Dogs, o primeiro, lembra a dificuldade que era rodar esse jogo no PC, porque a cidade era bem feita, era grande e tal, para carregar, fazer o streaming, né, do carregamento da cidade. O jogo dava vários stutterings, é claro, tem a programação porca aí da Ubisoft da época, e de atual também, no tempo, mas assim, pô, né, você vê que realmente vai fazer uma diferença nos jogos, e isso aí é uma coisa muito boa. Principalmente se realmente se cumprir isso que a Sony, né, o Mark Cerny e a Sony falaram que vai ser uma tecnologia nova já. E isso aí vai ser incrível para os consoles. Com relação à APU do PlayStation 5, basicamente foi confirmado que vai usar, né, a arquitetura Zen 2 da AMD. Ou seja, vai se basear na arquitetura já do Ryzen 2. Isso aí pode parecer besteira, mas vai ser um salto de desempenho gigantesco para o PlayStation 5, assim, em relação ao 4, né? Porque, primeiro, o PlayStation 4, se eu não me engano, usa a APU, baseada ainda nos AMD FX, né? E tinha que economizar bastante energia e tal. Se eu não me engano, é tipo 20 nanômetros. Esse aí, o Zen 2, vai utilizar a tecnologia de 7 nanômetros, que quer dizer o quê? Que basicamente, as peças que compõem o processador são menorzinhas. Por causa disso, elas conseguem ficar mais próximas uma das outras, ou seja, no mesmo espaço de silício cabe mais peças, ou seja, mais potência, e gasta menos energia também, justamente por ser mais próximas umas das outras. E isso aí é muito bom. Por quê? Porque muitos jogos do PlayStation 4 eram para rodar em 60 FPS, mas o processador do PlayStation 4 é uma bosta, né? Ele roda, se eu não me engano, em 1,6 GHz. E assim, isso é muito lento para processador, né? Se você for pegar um processador de celular, você vai ver que geralmente ele é mais rápido que um processador de PlayStation 4. Mas assim, era o que tinha na época, né? Era a tecnologia da época, apesar de PlayStation 4 e o Xbox One já terem vindo bem defasados lá em 2013, mais ou menos. Tipo assim, eles não tinham o que era de melhor que existia nos computadores da época. Talvez por isso que eles sofram tanto hoje, né? Já o PlayStation 5, pelo que foi falado aqui, vai vir com o que já existe de melhor, ou pelo menos o mais próximo possível, né? Parece que esse processador vai funcionar já acima de 2 GHz e vai ter o turbo, né? Aquele turbo acima de 3 GHz, já bem mais rápido do que o do PlayStation 4. E a APU, que é o processador com a placa de vídeo integrada já vai vir baseada, né, nessa arquitetura Navi, que é também uma arquitetura da AMD para placa de vídeo, o que vai fazer com que a placa de vídeo do PlayStation 5 seja muito mais moderna, tenha muito mais recursos, o que é muito bom, né? Agora sim, ainda tem mais. Fala aqui no texto que o PlayStation 5 vai ser compatível com o PSVR, né, que é o sistema de realidade virtual do PlayStation 4, ou seja, se vocês dois aí que compraram o PSVR aqui no Brasil, não vão precisar comprar de novo, porque vai funcionar no PlayStation 5, que é ótimo, apesar de eu achar uma porcaria. E vai ter também áudio 3D de nova geração, que essa aí já é uma promessa, né? Eles disseram que
que mesmo em uma TV simples o áudio 3D vai ficar presente, ou seja, o chip do PlayStation 5 vai fazer o áudio 3D funcionar mesmo em um sistema de áudio normal, 2.0, por assim dizer. Eu, pessoalmente, não acredito, né? Deve ser melhor do que o estéreo normal? Com certeza. Agora, 3D? Muito difícil. E a outra coisa é que ele não vai ser lançado em 2019. Não falaram que vai ser 2020, mas falaram que não vai ser 2019. Pode ser que saia em 2021? Pode. Eu, pessoalmente, creio que vai sair lá pro final de 2020, deve estar saindo o PlayStation 5. Antes disso, eu acho difícil, e depois, se for depois, deve sair já nas férias de 2021, né? Porque a Sony não é burra para vender videogame num período que ninguém tem dinheiro. Então assim, se for sair, deve sair perto de algum feriado, Dia das Crianças, Ação de Graças, Natal, enfim, essas épocas. Então assim, para nós que jogamos nos PCs, né, somos os PC Gamers, Master Race, o que o PlayStation 5 vai trazer de diferença? Bem, a princípio, o que eu vejo que vai trazer de diferença é que os jogos hoje são baseados na arquitetura do PlayStation 4, que é uma arquitetura de 2013, é um videogame com menos memória RAM, né, tem 8 GB. Isso vai mudar com o PlayStation 5 sendo lançado. Por quê? Os jogos são lançados com base na arquitetura do PlayStation 4 porque ele vende mais, né? Lógico. Então assim, todos os jogos a princípio são feitos com o PlayStation 4 em mente e são portados para o PC, para o Xbox, para o Switch e por aí vai. Com o PlayStation 5 sendo o videogame, espero eu, mais vendido da geração, ou que seja o Xbox One, sei lá, mas isso vai trazer para nós, consumidores de PC, os jogos bem mais pesados. Por quê? Porque o PlayStation 5 vai ser muito mais potente, né? Então assim, se você for pensar, por exemplo, que a base vai sair de um videogame que tem 1,8 teraflops para um que tem 12 teraflops, se for realmente isso, cara, os jogos vão ficar bem mais pesados. Primeiro, porque vão ser feitos com efeitos mais pesados em mente, né? Tipo, para rodar com efeitos mais pesados. Segunda coisa é que o PlayStation 5 vai ter muito mais memória RAM. Então assim, se os jogos são feitos hoje pensando no PlayStation 4, que tem 8 GB de RAM, com o PlayStation 5, que dizem os rumores, vai ter mais de 20 GB de memória RAM, os jogos vão começar o que antes era, por exemplo, pedido, que a configuração recomendada era uma GTX 950 e 8 GB de RAM. Com o PlayStation 5 no mercado e os jogos sendo baseados nele, provavelmente a configuração mínima vai passar da GTX 950 para GTX 1650, ou seja, vai pular tipo 2 gerações, que vai deixar os jogos bem mais pesados, né? E vão pedir mais memória RAM também, muito provavelmente. Se hoje em dia os jogos pedem 8 GB, provavelmente vão pedir 16 GB de RAM, 12 GB de RAM, vamos supor. Mas assim, provavelmente vai pedir 16. Então se você está comprando um PC agora, já pensa nisso, né? Porque muito provavelmente os jogos vão ficar mais pesados e assim, vai consumir muito mais memória do seu computador. Inclusive a memória do HD, porque até estava comentando sobre isso com uns amigos meus, que os jogos hoje já são gigantescos, né? Tipo, são 50, 60 GB, tem uns que são 70. Mas eu acho que com o PlayStation 5, com as texturas todas em alta qualidade, os vídeos que vão rodar no videogame em resolução alta vão ser portados no PC, isso vai significar que os jogos vão ter pelo menos 100 GB. Então assim, se você vai montar um PC agora, já pensa no HD de 2 teras para cima. Por quê? Porque muito provavelmente os jogos vão gastar muito mais espaço também, né? Vai detonar teu HD muito rápido. Então assim, se você gosta de ter vários jogos instalados, imagina jogos de 100 e poucos gigas. Há pouco tempo atrás saiu o Final Fantasy XV no PC, que se você baixasse o pacote de texturas de alta resolução, ele ficava com 150 gigas, que é gigante, né? Quem tem um HD de 1 tera já foi mais de 10% do seu HD só em um jogo. Então assim, pensando nisso, os jogos vão ficar mais pesados para a placa de vídeo, né, que vão ter efeitos mais puxados, né, porque vão ser baseados numa arquitetura muito mais potente, e também vão gastar muito mais memória RAM do seu computador, sem contar o espaço em disco. Outra coisa que eu fico vendo é que se o PlayStation 5 realmente é baseado na arquitetura Zen 2 da AMD, os jogos agora vão começar a ser baseados em multithread, ou seja, vão ser baseados em processadores com muitos núcleos. Em outras palavras, processadores dual core,
né, tipo o Pentium, o Athlon 200 GE e esses processadores assim, vão começar a regar forte nos jogos, né? Por exemplo, o Core i3. Então assim, se prepara para os PCs gamers hoje em dia serem todos baseados pelo menos no Core i5 ou no Ryzen 5, né? Por quê? Porque o processador vai ficar muito mais puxado, até porque são jogos de mundo aberto que vão ficar cada vez mais pesados e mais amplos, né? Por exemplo, o Anthem, que é um jogo recente, ele já é puxadíssimo pro processador e processadores mais fracos estão arregando total com o jogo. Então assim, já se prepara para ter que investir mais em processador, placa de vídeo, memória, enfim, os PCs gamers, para acompanhar essa nova revolução aí, essa nova evolução, vão ter que ser bem mais potentes. Bem galera, mas essa é lógico, minha opinião. Eu acho que tem muito rumorzinho aí que não vai se confirmar. A Sony adora mentir. Eu acho que os jogos 4K 60 FPS ainda vão ser minoria e grande parte dos jogos vão sim ser em 4K, lógico, mas em 30 FPS. Creio eu, tá? Até porque as placas de vídeo e tal, assim, mesmo as modernas não tem essa potência toda. Lembrando que teraflops é uma medida assim meio, né, assim, serve para você comparar placas de arquitetura semelhantes. Não dá para comparar, por exemplo, 12 teraflops da AMD com 12 teraflops da Nvidia. Isso não existe. Fica parecendo aquela briga antiga, né? Ah, meu videogame tem 16 bits, o seu tem 32, então esse deve ser o dobro de potência. E você sabe que não é assim. Então assim, coloca aí sua opinião nos comentários, eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Você pensa em comprar um PlayStation 5? Vai ficar no PC mesmo? Ou vai esperar o anúncio do Xbox 2, sei lá, do Nintendo Switch Pro, enfim. Qual é a sua opinião? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você curte esse tipo de assunto nerd, né, e assim, esse universo nerd, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, coloca aí nos comentários o que você acha. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau!